Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Nós queremos provar que o triângulo formado por esses segmentos coloridos, que são medianas desse triângulo ABC, tem uma área que é igual a 3/4 da área do triângulo ABC. Então a gente tem que encaixar, de alguma maneira, esses segmentos coloridos de forma a formar um triângulo e provar que esse triângulo tem uma área que é igual a 75%, ou seja, 3/4 da área do triângulo ABC. Bom, uma ideia aqui é a gente construir paralelogramos. E por que isso? Porque como a gente está trabalhando com pontos médios, então já vem à nossa mente o teorema da base média. A gente sabe, por exemplo, que se a gente ligar o ponto D até o ponto F, pelo teorema da base média, esse segmento aqui, ele é paralelo a esse aqui de baixo. E ele vale a metade, né, desse segmento aqui de baixo, né? Esse segmento que eu fiz em preto tem o mesmo tamanho desse, que tem o mesmo tamanho desse. Então, como a gente quer formar um triângulo cujos lados são esses segmentos coloridos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse segmento verde e vou trazer ele para cá, ó, nessa posição, de forma paralela. Ou seja, eu vou construir aqui, ó, nessa região, um paralelogramo. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou construir este paralelogramo. Então o segmento verde, ele veio parar aqui. Esse segmento de 2 traços, ele vem parar aqui nesta posição. Agora perceba que como nós formamos aqui este paralelogramo, e perceba que isso daqui é uma diagonal deste paralelogramo e que isso daqui é o ponto médio. Então, se eu pegar o ponto F e ligar até o ponto G, eu estou formando uma outra diagonal desse paralelogramo. E essa diagonal, obrigatoriamente, vai ter que passar aqui pelo ponto E, porque a gente sabe que diagonais de um paralelogramo se encontram no seu ponto médio. Então, de fato, ao eu pegar o ponto F e ligar até o ponto G, esse segmento, que é diagonal do paralelogramo, vai ter que passar aqui pelo ponto E, porque o ponto E é ponto médio desta outra diagonal, né? E o que acontece? Esse segmento preto aqui, ó, ele, pelo teorema da base média, ele é paralelo ao segmento AB. E ele vale a metade do segmento AB. Ou seja, como aqui eu coloquei um traço e aqui um traço, esse segmento preto ele também vale um traço. Aqui é um traço e aqui, ó, também é um traço. Isso tudo pelo teorema da base média. Não podemos nos esquecer que isso daqui é paralelo a isso. Agora o que acontece? A gente está quase formando o nosso triângulo, né? Porque nós temos, ó, este lado azul e esse lado verde. Será que se a gente ligar o ponto D até o ponto G, isso aqui vai ser o segmento vermelho? Ou seja, será que este quadrilátero daqui, ó, é um paralelogramo? Sim, né? Porque olha só, eu já vou até colocar de cor vermelha. Porque nós acabamos de argumentar o quê? Que isso daqui é paralelo a isso. Ou seja, esse segmento daqui, ó, é paralelo a esse segmento e tem os mesmos tamanhos, ó. Isso daqui é paralelo a isso e os dois segmentos têm o mesmo tamanho. Então, este objeto aqui, ó, é um paralelogramo, ou seja, se esse segmento eu pintei de vermelho, esse segmento aqui eu tenho que pintar de vermelho também. Os dois segmentos têm a mesma medida. Ou seja, o que nós temos aqui, ó? Nós temos o nosso triângulo, ó. O triângulo que tem os lados verde, azul e vermelho. E agora a gente precisa provar que esse triângulo tem uma área que é igual a 3/4 da área do triângulo ABC. E agora o que a gente pode observar? Existem outros paralelogramos aqui na figura, ó. Como esse segmento aqui, ele tem a mesma medida desse, e a gente já sabe que esses dois segmentos são paralelos, então, se a gente ligar o ponto D até o ponto E, nós formamos aqui, ó, mais um paralelogramo. Isso daqui é um paralelogramo, porque esse segmento tem a mesma medida desse e são paralelos. Ou seja, esse segmento de 2 traços, ó, ele está aqui nesta posição.
Agora perceba o seguinte, que isso daqui sendo um paralelogramo, significa o quê? Significa que esse ponto aqui, que é o encontro das diagonais, é ponto médio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tracinho assim para indicar que esse segmento tem a mesma medida deste segmento. E, portanto, esse segmento aqui é o dobro desse, né? Porque o ponto E é ponto médio. Então, eu vou colocar assim, vou colocar duas cobrinhas para indicar que esse segmento todo é esse mais esse, porque o ponto E ele é ponto médio. Agora, o que a gente observa? Com relação a este triângulo daqui, ele tem esta seviana, que é uma mediana desse triângulo daqui. Então, o que acontece? Esse triângulo aqui ele tem uma área A, e portanto esse aqui também vai ter uma área A. Né? Esse aqui tem área A e esse aqui tem área A, porque os dois triângulos eles têm mesma base e mesma altura relativamente a essa base. Então, se aqui eu disser que tem área A, todo esse triângulo daqui tem área A. Agora, como esta base aqui, relativamente a esse triângulo, é o dobro, então esse triângulo aqui que eu acabei de pintar, esse daqui, ele tem área 2 vezes A. Aqui a gente pode colocar assim, 2 vezes A, que é tudo isso daqui, né? Porque esse triângulo, ele tem, por exemplo, a mesma altura desse, né? Só que ele tem uma base que é o dobro. Então, como a área é base vezes altura sobre 2, se aqui tem área A, como esse daqui tem o dobro da base, então a área dele vai ter que ser o dobro também. Então, aqui a gente tem área A, e aqui área 2 vezes A. Acontece o seguinte, se a gente observar o nosso triângulo, que a gente quer descobrir a área, esse triângulo aqui, o que acontece? Esse ponto aqui, ele é ponto médio desse segmento, né? Então, esta área daqui, ela tem que ser igual a essa área aqui de baixo. Porque a gente está na mesma situação anterior, né? Você tem um triângulo assim, você tem um triângulo, e daí você tem um ponto médio aqui, e daí você considera essa seviana que é uma mediana. Então, como esse segmento aqui é igual a esse, então esta área é igual a esta área, né? Pelo mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente. Isso segue novamente pelo fato de que isso daqui é uma diagonal desse paralelogramo que nós criamos. Então, este ponto ele é ponto médio desse segmento, e daí se você olhar para esse triângulo todo, como esse ponto é ponto médio, então esta área aqui de cima tem que ser igual a esta área aqui de baixo. Ou seja, a área do nosso triângulo é A mais 2A, que dá 3A vezes 2, ou seja, 6 vezes A. A área do triângulo que nós queremos, que é esta área daqui, é 6 vezes A. Só que o que acontece? A gente vai colocar aqui agora este triângulo, né? O mesmo triângulo, só que ligando os pontos médios. Perceba que esse triângulo que está aqui, ele é esse daqui, É esse aqui que tem área 2 vezes A, né? Esse aqui que tem área 2 vezes A, vou colocar ele aqui no canto. Aqui tem área 2 vezes A, né? Se eu ligar esse ponto até esse ponto, então aqui vai ter que ser 2 vezes A também. Só que eu não vou colocar esse traço aqui nessa figura. Perceba que o triângulo grande, que é o triângulo ABC, ele tem área 8 vezes A, porque esses 4 triângulos que se formam aqui, eles são triângulos congruentes, pelo caso lado, 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 e pelo teorema da base média, né? Então, esse triângulo é congruente a esse, que é congruente a esse, que vai ser congruente a esse, né? Pelo caso lado, lado, lado de congruência de triângulos, junto com o teorema da base média. Tudo isso aqui tem área 2A, portanto, aqui tem área 2A, aqui tem área 2A, e aqui tem área 2 vezes A. Então, nós queremos provar que a área do triângulo formado pelas medianas é 3/4 da área do triângulo grande, do triângulo ABC. Bom, qual que é a área do triângulo formado pelas medianas? É 3A multiplicado por 2, ou seja, 6A. Qual que é a área do triângulo grande? É 8A. Então, 6A dividido por 8A dá 3/4. E, portanto, acabamos de provar que, de fato, a área do triângulo formado pelas medianas do triângulo ABC vale 3/4 da área do triângulo ABC. E essa aqui vai ser, portanto,
a nossa resposta.